Amém, irmãos. Então vamos dividir as turmas, né? As crianças têm que subir, os jovens. Eu vou estar ministrando aqui para vocês embaixo, para os adultos. Até na quinta-feira eu comecei a ministrar uma mensagem, mas não a ministrei toda, porque tinha uma parte que eu queria falar, é um outro assunto. Mas Deus já tudo sabia, né? Já estava providenciando para nós o estudo dessa manhã. Vamos ver qual é a diferença entre acreditar, confiar e se entregar. Quem acredita está dando crédito. Acreditar é você achar que aquilo vai acontecer, ou que aquilo é verdadeiro. É uma forma que nós temos, né, de interpretação. Não, eu acredito que aquilo é real. Mas o fato de você achar que aquilo é real não significa que você confia. Por exemplo, se eu tiver 5 metros de altura e alguém falar assim: olha, uma pessoa se pular daqui a 5 metros de altura, uma outra consegue aparar ela e ela não machuca. É mesmo? Pode ser possível, eu acredito que é possível. Eu acredito. Aí alguém fala assim: então se atira daqui que eu vou te aparar. Não, eu acredito, mas eu não confio. Eu acredito, mas eu não vou me entregar ou fazer isso que você está dizendo, porque eu posso me machucar. Alguém pode fazer, mas não significa que seja eu. Eu acredito ser possível, mas não comigo. Eu não vou. Então, acreditar é bem diferente de confiar, né? Agora, uma criança, ela nos ensina o que é acreditar e confiar quando as coisas dizem a respeito de Deus. Se uma criança pequena, você é o pai, e fala para ela: pula que o papai está te esperando aqui, pode pular que o papai te pega. O que você acha que a criança vai fazer? Uma criança de uns 3, 4 anos. Ela vai pular. Ela vai pular porque ela confia no pai que ela tem lá embaixo, né? Então ela acredita, mas ela também confia. Então, entenderam, irmãos? O que eu estou querendo dizer para vocês é: o processo que nós temos para chegar a Deus passa em se tornar confiantes neste Deus. Não adianta só eu dizer para vocês: não, eu vou para a igreja porque eu acredito em Deus. Eu acredito, mas acreditar é um primeiro passo, mas não é todo. Eu preciso dar o segundo passo em direção a Deus, que é confiar nesse Deus. E confiar não é simples e não é fácil. Confiar requer que você deixe, às vezes, de acreditar até mesmo em você, ou de você simplesmente falar assim: eu não vou fazer aquilo que eu estou pensando, mas eu vou fazer aquilo que o meu Deus está me ensinando, né? É você abrir mão dos mecanismos de segurança que estão ao seu redor. Um exemplo: às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, mas aí a palavra do Senhor diz: eis que eu cuido dos meus. Veja aí, não tem uma passagem bíblica que diz assim: veja os passarinhos, eles não plantam nem colhem, mesmo assim o Senhor não os alimenta, né? Veja aí os lírios do campo, pois eu digo que eles não tecem nem fiam, porém nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. O que ele está querendo dizer? Confia. Não está falando acredita que Deus é real, não, ele está falando confia. Confiar em Deus é um segundo passo, um passo importantíssimo, porque se você não confiar, você não vai se direcionar pela vontade de Deus, você vai estar fazendo aquilo que você acha que é certo. Eu gosto de dizer assim: imagina que você tem que fazer uma viagem, e você tem pouco tempo para fazer essa viagem. Ao seu lado está, para mim, né, o maior piloto de todos os tempos, que foi o Ayrton Senna. O que você vai falar para o Ayrton Senna? Senta aqui, fica de passageiro, que eu vou dirigir esse carro, porque eu tenho que chegar, eu estou com pressa. Não me atrapalha, não. Fala para o Ayrton Senna: me atrapalha, não.
Ou seja, você vai entregar o volante para aquele que sabe guiar e tem prática e sabe fazer melhor. E isso é a lógica, não é? Fala, não, senta aqui, ó, Ayrton, dirige aí que nós estamos com pressa. Nós temos que chegar lá, você sabe dirigir, isso é o melhor de todos. Deus é o melhor para dirigir as nossas próprias vidas. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você tem que entregar o volante para Ele. Enquanto você estiver preso, segurando esse volante, você está por sua própria conta. Isso significa, eu posso realmente chegar lá rápido, eu posso vir a ter sucesso, mas eu posso barberar, porque eu não sei de tudo e todas as coisas. O meu Deus, Ele sabe o que virá adiante antes que venha. Então, Ele dirigir a minha vida para o melhor, a chance de sucesso é muito maior. Para que você possa viver o melhor de Deus, você precisa entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Falar isso, né? A gente fala assim, mas eu tenho fé, eu acredito, Deus é bom. Por isso que eu estou dizendo sempre, não é uma questão de acreditar, é uma questão de entregar e confiar. Esse é o processo, confiar e entregar. Porque confiar também, mas não entregar, não é confiar. As coisas têm que andar juntas. Confiar, se eu confio que Ele é o melhor, eu entrego. Se eu não confio, eu não entrego. O entregar está ligado ao confiar. Confio, aí eu faço em sequência o segundo ato, que é entregar a minha vida a Ele, né? Quem acredita se entrega. Vamos ver a etapa da salvação. A etapa da salvação é conhecer, acreditar e se entregar. No livro de Atos 8, versículo 35, vai contar uma história. Vamos lá então. Atos 8, versículo 35. Amém? Então Felipe, abrindo a sua boca, e começou nessa escritura, lhe anunciou a Jesus, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco, eis aqui a água, o que te impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Feliz. O que entende? Essa história, né, se voltar um pouco atrás, o eunuco, ele estava lendo a Bíblia, mas ele não entendia. Não é essa Bíblia nossa, né, irmãos? Falava do Velho Testamento a respeito de o Messias que viria, porque ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento, nem a vida de Jesus, nem as coisas de Jesus. Mas ele estava lá lendo, lia e via falar, não, virá um Messias. Mas quem é esse, né? Será que virá mesmo? Como é que é? Deus se incomodou em tirar Felipe de um lugar e diz que ele foi transladado. Ele desapareceu do lugar que ele estava e reapareceu num outro local. Agora, para falar com o eunuco. Engraçado, né? Nós vemos um milagre, mas na verdade existe 2 milagres aqui. Que 2 milagres são esses? O segundo é mais interessante ainda. É tão interessante quanto o primeiro. O primeiro foi que ele desapareceu de um lugar e, né, foi um teletransporte, nem aquele filme do Guerra nas Estrelas, sei lá como é que é, um filme aí que pensa que a pessoa é teletransportada. E o segundo milagre diz que ele acompanhou a carroça. Ele estava ao lado da carroça porque o eunuco estava dentro da carroça e ele estava do lado de fora. Você já imaginou uma carroça caminhando? Ele estava correndo ao lado da carroça, na velocidade da carroça, porque ele acompanhava a carroça. E falando com o eunuco dentro da carroça. Ele caminhando do lado de fora, ele falou, eu tal. Aí o eunuco falou, para.
para o carro, vamos conversar. Aí o eunuco pegou, desceu da carroça, né? Ou não sei se ele desceu ou se ele subiu, parece que ele subiu, porque aqueles já estavam parados, ele pediu para parar a carroça, né? E eles começaram a conversar. E o que o eunuco queria saber? Ele só queria que revelasse para ele a verdade. O que estava escrito ali? O que significava esse Messias que estava por vir? Né? Porque, irmãos, o Velho Testamento já dizia a respeito de que Jesus viria. E, inclusive, até os dias atuais, como os israelitas não aceitaram Jesus, e depois veio Maomé, eles também não aceitaram Maomé, eles acreditam que o Messias está por vir. Até os dias de hoje eles estão esperando o Messias. Para nós, Jesus é o Messias. Para os islamitas, Maomé era o Messias. Mas os israelitas, né, o povo de Israel, eles estão esperando o Messias até os dias atuais. Mas aí Filipe falou, não, esse Messias já veio. Esse Messias foi Jesus Cristo, eu andei ao seu lado, eu sou um dos apóstolos, eu sou um dos 12 que estava com ele. Aí começou a contar a história de Jesus. E ele ficou maravilhado, falou, nossa, então ele já veio e fez tudo isso em tão pouco tempo. Quer dizer, Jesus já tinha partido, né? Quer dizer, mais um pouco eu teria visto ele até pessoalmente. E ele, primeiro, ele acreditou, mas ele confiou e se entregou. Ele fez a segunda parte. Por quê? Mesmo sendo uma coisa, um Filipe, uma pessoa que ele não tinha visto nenhuma vez na vida, quando ele revelou, da maneira que ele revelou, ele confiou de tal forma que disse assim, então se ele dizia que tinha que ser batizado, ali tem água, o que me impede? Mas você acredita? Irmãos, ele tinha acabado de ouvir falar de Jesus, né? Mas Jesus, o Espírito Santo, estava tão convicto que fez com que Filipe fosse transladado, não era para qualquer um que ele estava mandando, ele mandou para alguém que estava realmente com o coração aberto para receber aquela palavra. E quando chegou, né, Filipe chegou e falou do que se tratava, ele recebeu a palavra de bom coração e disse, não, eu aceito essa palavra e eu confio que Jesus era o Messias. Eu agora quero fazer a terceira parte. Eu quero me entregar a esse Jesus. Eu quero me entregar a essa fé. Eu quero viver esse melhor de Deus. Aí ele falou, então vamos, desce, vamos até a água. E os dois desceram, foram até a água. E ali, Filipe batizou o eunuco. Amém? Então, as etapas da salvação não são complicadas nem difíceis de entender, são simples. Mas vivê-las, aí já é outra coisa. Porque tem pessoas que mesmo depois de crente de 20 anos, ainda são relutantes em viver aquilo que a palavra de Deus ensina, porque falta-lhes confiança. Confiança e entrega. Por isso que uma pessoa mesmo, que às vezes torna-se cristão, um dos exemplos bem clássicos, né, que é uma coisa simples que todo mundo vai entender, é a questão dos dízimos. Só consegue ser dizimista quem confia e se entrega. Porque a pessoa pensa, não, mas dinheiro, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Ou então é parcialmente fiel, não, eu vou dar só um pedacinho. Eu vou dar só um pouquinho, porque se eu der muito vai fazer falta para mim. Eu tenho que ajudar na igreja, a igreja precisa pagar a conta de aluguel, então eu vou dar só um pouquinho. Não consegue ser fiel com tudo. É 10%, é aquilo que tem que ser, mas não consegue. Por quê? Porque lhe falta confiança e entrega. A entrega nesse fato é uma entrega de fato, né? É você chegar e entregar aquilo que é a parte de Deus. E falar, não, meu Deus é que supra as minhas necessidades. Porque esse dinheiro, ele pode comprar mantimento, ele pode pagar a minha água, pode pagar a minha luz. Mas se Deus quiser, Ele vai fazer com que essas coisas também possam ser pagas. Ou se Deus desejar, Ele pode me prosperar, que eu vou receber tanto que não vou precisar nem me preocupar como hoje eu me preocupo com essas contas básicas. Porque eu tenho que confiar. Confiar. E isso, irmãos, é uma prova que Deus deixa na terra para todos nós. Porque não basta apenas você acreditar. Sabe por quê? Porque o diabo também acredita em Jesus. Vocês acham que o diabo não acredita que Jesus é real? Ele conversou com ele tentou ele sabe que ele é real. Então saber que Jesus é real não é o bastante.
É preciso acreditar e fazer conforme ele te ensina e te ordena. Então o diabo sabe, mas o diabo não segue o que Jesus está dizendo, ele faz o contrário, o inverso. Ele é opositor a Jesus, né? Mas aquele que confia e que se entrega, ele tem recebido o verdadeiro maná, o melhor de Deus. Porque Deus é como se ele tivesse também assim com as bênçãos na mão, esperando aquele que confia nele para que ele possa entregar. Porque ele não vai entregar para quem não acredita. Olha o que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é uma fé de acreditar, é uma fé de entregar, de confiar. Amém? Então, se você confia, você entrega e não faz conta daquilo que você entregou. Ai, porque agora minha vida, eu não vou fazer isso, Deus mandou perdoar. Ai, mas se eu perdoar, eu não consigo perdoar, porque a pessoa falou, fez isso comigo, me machucou, eu não vou perdoar não. Não é justo, por que ele fez? Quer dizer, você começa a debater se deve ou não praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser debatida. Para aquele que confia, ela é um mandamento a ser seguido e não debatido. Não está aberta a discussão. O que Deus me ensina, o que Deus me ordena, o bom servo é fiel e cumpre. Amém? Ah, mas aí a pessoa com muita relutância, digamos que ela acredite e confie. Quem vai ser o beneficiado não é Deus, é você mesmo. Porque se Deus te ensinou o bom caminho, é porque se você andar por aquele caminho, você será bem-sucedido. As coisas vão acontecer e você será feliz por isso. Essa é a segurança que nós temos que ter, e a única que teremos, de que aqueles que cumpriram, olhando na história, eu vejo aqueles que cumpriram a promessa do Senhor, fizeram a vontade dele e foram bem-sucedidos nas suas empreitadas. Porém, se eu o fizer, o meu galardão será também bênção sem medida. Pastor, mas eu vejo que muitos homens de Deus seguiram a palavra de Deus e eles não tiveram vida fácil, não. Olha os apóstolos mesmo. Um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi apedrejado, um até desceu num óleo quente. Ou seja, eles foram atormentados. Então, se eu seguir a Deus, meu destino é também ser atormentado? Primeira coisa, Deus não requer isso de ninguém, nenhum de nós. Eles tinham até um propósito por ser atormentado. Qual que era o propósito deles? Se tornarem mártires. Você sabe o que é esse mártires? Mártires são pessoas que morreram por uma grande causa. Por isso são dignos de serem louvados, anunciados em todos os lugares. Isso é um mártir. Jesus morreu na cruz também para se tornar um mártir. Alguém que você olha e fala assim, ele fez tudo, inclusive morreu pela causa. Então essa causa é uma causa que você tem que se entregar totalmente, até o fim. Então eles tinham o propósito de se tornarem mártires. Agora, nós não precisamos nos tornar mártires. E outra coisa, entenda, os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. Nós misturamos isso demais. Ah, porque se Deus me amar, Ele vai me curar. Porque se Deus me amar, eu vou ganhar na Mega Sena. Se Deus me ama, Ele vai fazer coisas boas para mim. Só bênção. Porque aquilo que a gente vê, a gente acredita. Só consegue acreditar no que vê. Mas o fato, irmãos, que Deus é abençoador em coisas mais profundas. E Ele toca em valores espirituais, em valores emocionais, em valores que são mais importantes do que aquilo que o mundo está dizendo que é o melhor. Vou explicar isso melhor. Está meio confuso, mas eu vou explicar. O que o mundo valoriza? Geralmente 5 coisas: poder, dinheiro, beleza, sexo e... esqueci algum. Mais um. Esqueci, são 5. Agora eu esqueci, deu branco. São 5 coisas que o mundo valoriza. E o que Deus quer? De tudo que se... olha o que a palavra do Senhor diz. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração.
Deus não quer mudar o que é externo, Deus quer mudar o que é interno. Ele não quer te dar coisas que vão mudar a sua aparência exterior. Ele vai mudar o que você é, o seu interior. E você se tornar um ser humano melhor é o que é de melhor. Porque o desse mundo, as coisas que você conquistar vão ficar no mundo. Mas aquilo que Deus te transformar é o que você vai ser para a sua casa, para a sua família e para a eternidade. Deus transforma o coração. Deus muda a sua forma de percepção. Deus muda o que você é. É por isso que ele tem um poder, a grande diferença que ele fez assim naquela época foi o seguinte: ele pegava a pessoa que era pobre, que não tinha recursos, e dizia: me siga, e eu te farei herdeiro dos céus. Quem poderia me dar uma herança como essa? Só Jesus pode nos dar a herança de herdar o reino de Deus, de ser chamado filho do Criador do universo. Então, o que ele nos traz, a recompensa que ele está nos oferecendo, excede qualquer coisa que nessa terra você possa possuir. A princípio a pessoa pode falar: mas é isso que ele vai me dar? E cadê as coisas boas desse mundo? Irmão, as coisas boas desse mundo são passageiras e são enganosas. O dinheiro pode acabar, a fama, o poder, você vai ficar velho um dia, sua beleza vai embora. Mas aquilo que ele te acrescentar e o que ele mudar, cada dia que você praticar, você vai mudando, melhorando, vai se tornando melhor pai, melhor mãe, melhor funcionário, melhor amigo. Você passa a ser um ser humano de valor. Você é a coisa mais importante, não é as coisas. Porque o resto tudo é coisas, são ao que está ao nosso redor. Mas o que Deus te transforma e te muda, isso é o que realmente importa. O resto é passageiro e é limitado. Creia no Senhor, confia no Senhor e se entrega ao Senhor. E você vai ver a mudança que Ele vai fazer. Eu sei que vocês já são crentes há algum tempo. Imagina a pessoa que vocês eram quando vocês começaram a jornada. Será que é a mesma pessoa? Ou vocês aprenderam muito nessa caminhada e se tornaram um ser humano melhor? Eu olho quem era a pessoa que eu era no início, não me reconheço. Eu falo: puxa, que vida vazia. Que coisa, eu achava que tinha algumas coisas, mas aquilo tudo era ilusão. Hoje eu tenho a paz de Cristo no meu coração e uma herança que vai exceder todo conhecimento e entendimento, e eu vivo em paz. Hoje eu sou feliz de fato e de verdade. O resto, tudo que eu achava que era bom, se tornou um grande vazio. Você quer ver uma coisa interessante? Uma pessoa, quando ela vai viver uma festa de Deus e uma festa do mundo, compara as duas festas. Você vai para a festa do mundo, o que você faz? Estou bebendo, vamos ver a pessoa no mundo aí, né? Vamos beber todos, vamos ficar felizes, conversar com os amigos. Você está naquele momento achando que está a melhor festa. Beleza. E no outro dia? Tem uma ressaca, uma dor de cabeça. Aí você bebe, faz coisa que não devia. Você lembra e fala: ixi, acho que eu tratei mal fulano, eu fiz isso que não devia, as coisas não eram bem assim que eu devia fazer. Né? E a cabeça dói, e o dinheiro foi embora. Quer dizer, tudo que o mundo te dá, o que você acha que é o melhor, no outro dia, você percebe que te custou caro e nem foi tão bom assim, e às vezes te fez até coisas que você não deveria fazer. Você infelizmente teve que fazer. Agora, e a festa do Senhor? Você veio na igreja e se você foi cheio do Espírito Santo, você ouviu um culto, uma palavra, você está feliz. E no outro dia, irmãos, eu continuo reverberando, ou seja, continuo vivendo aquele momento e falo: nossa, agora eu vou mudar, porque aquilo que me foi dito mudou, me impactou, e agora eu vou ser melhor, agora as coisas vão acontecer. Ou seja, no outro dia você pode estar melhor do que no primeiro dia. E não é só para os primeiros dias, isso pode impactar uma vida, porque um momento no Senhor, olha o que diz a palavra do Senhor: um momento nos átrios de Deus vale mais do que 1000 na terra. Quer dizer, aquilo que você vem de Deus, imagina você ter uma experiência espiritual, né? Ou você ouvir uma voz do Espírito Santo falando com você, ou você ver um milagre acontecendo, ou você ver o poder de Deus se manifestando de alguma forma.
Isso tudo vai trazer só emoções positivas que vão te dar força para você perseverar fazendo e vivendo a palavra de Deus. Já as coisas do mundo, elas te cobram caro, não te dão toda a alegria que você imagina e no dia seguinte te cobram um alto preço. Sempre é assim. Então é ilusão. Uma ilusão. Aí o que a pessoa fala? Não, eu preciso de novo beber, eu preciso fazer de novo para sentir aquela alegria, para estar naquela festa, para viver aquele momento, e vai vivendo de momentos em momentos assim, tentando fazer com que essa alegria não passe. Se iludir com bebida, né, irmã? Ou seja, eu vou beber para esquecer, né? Nem para comemorar, é para esquecer, tá certo. Quer dizer, coisas que depois no futuro você vai acumulando o quê? Às vezes um vício. Quantas pessoas não se tornam alcoólatras porque acham que tem que viver aquela alegria? Não, eu só estou bem quando eu bebo. Quantos usuários de droga? O que o usuário de droga começa? O processo da droga é assim. A primeira vez que você injeta, você está feliz, né? Ou bebe, ou fuma, sei lá como é que você vai fazer a droga, usar a droga. Aí você usa a droga para ficar feliz. Depois de passado de um tempo, você usa a droga, não é para ficar feliz, é para ficar normal. Porque sem a droga você fica depressivo, você é dependente. Aí vem aquela dependência, porque ela precisa estar sentindo como uma pessoa comum, para ficar normal. Ou seja, você não precisava ter passado por esse processo para você ficar normal. Mas tudo do mundo cobra um preço. E o que Deus tem para te oferecer quando você busca Ele, são coisas mais agradáveis e são todas gratuitas. Não te cobra nada. Deus, pelo contrário, Deus vai te acrescentando virtudes e na medida que você é fiel, aí Ele pode te abençoar. Vai colocar pessoas que também pensam como você na sua vida, vão fazer com que você possa prosperar, porque Deus faz a gente prosperar, gente. Uma coisa que é importante entender e lembrar, Deus não quer de você dor e sofrimento, Ele não está cobrando isso da gente. Eu já disse, casos específicos, Ele exigiu de algumas pessoas, mas essas pessoas precisavam passar por elas. Deus trabalha cada um dentro do processo que cada um precisa passar. O que Deus requer de mim, Ele não vai requerer de vocês. Por quê? Porque Ele sabe quem sou eu e o que eu preciso melhorar. E se Ele permite que algo aconteça na minha vida, se Ele permite, é porque Ele sabe o que eu preciso para mudar. E o choque que eu preciso ter para que eu possa ser transformado. Então, às vezes, Ele permite que uma coisa ou outra vai acontecer na sua vida, mas Ele não desampara, Ele não descuida e Ele está ao seu lado, em todo e qualquer momento. Amém? Como é que eu vou acreditar, confiar e me entregar? É uma pergunta boa, né? O que eu tenho que fazer para confiar em Deus? Pastor, eu sou sim uma pessoa difícil. Eu sou muito Tomé. Tem que ver para querer. Eu sei que o que o senhor está falando é bom, mas eu não consigo viver isso aí não. Quando eu vejo, eu estou com medo, eu tenho medo. Medo. Até é um sentimento que Deus colocou no homem, quando eu criou o homem, não foi? É uma forma de que? Autoproteção. Mas eu vou dizer para você, o processo tem que ser vivido e tem que ser buscado. Porque a palavra diz assim, que a fé é um dom gratuito de Deus. Se é um dom gratuito de Deus, eu só preciso buscar. E a fé virá ao meu coração. A questão que a gente ora, por que eu preciso estar orando sempre se Deus já reconhece as minhas palavras? Não é para Deus que você precisa estar falando sempre as mesmas coisas, mas é se autoconvencendo, se autofortalecendo e dizendo, eu acredito nesse Deus, eu confio nesse Deus, eu preciso viver o que esse Deus tem para mim. A oração não é para convencer a Deus, porque Deus já te escutou da primeira vez que você falou, mas é para te autoconvencer do que Ele vai fazer na sua vida. Então, para viver esse processo, irmãos, a gente precisa estar usando os mecanismos espirituais que Deus colocou na nossa vida. E um deles é oração, é jejum, é busca, né? E a gente precisa se arriscar. Precisa se arriscar. Porque eu não posso ver o melhor de Deus se eu não confiar em Deus. E confiar também é correr riscos. Por que correr risco? Porque, a princípio, a fé vem com o passar do tempo.
mas eu preciso confiar e observar para perceber que Deus age ao meu respeito. Aqueles que se lançam na vontade de Deus veem coisas que os outros não veem. Vou explicar isso, vocês vão entender. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou obter resultado diferente? Não. Se eu faço a mesma coisa, eu obtenho o mesmo resultado, não é? Para mim obter um resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente. Então, digamos o seguinte: se eu faço sempre as mesmas coisas, eu vou receber sempre o que eu tenho recebido de Deus. Mas se eu faço a mais, se eu faço além, se eu me entrego, se eu faço algo diferente, aí Deus me dá algo diferente, porque eu estou fazendo algo diferente, né? Eu vejo, por exemplo, assim, eu sou pastor, né? Quase 20 anos. A minha filha teve a coragem de sair em missão, pegar pela cidade, só não tinha muito dinheiro não, gente. É fé mesmo, viu? Quer dizer, não é correr o risco de você sair por aí para uma cidade que você não conhece, um estado, foi lá para o Amazonas, comer comida com índio, né? Quer dizer, ela correu um risco, não foi? Mas ela viveu coisas de Deus que eu não vivi como pastor. Ela teve as experiências espirituais que eu não vou ter, porque eu não fiz o que ela fez. Então, para que você possa ver o melhor de Deus, algo diferente de Deus, você precisa fazer diferente. Se você faz sempre as mesmas coisas, você terá sempre o mesmo resultado. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, se eu quero ver Deus agir de uma forma diferente na minha vida, então que eu faça mais. Por exemplo, vamos lá para Daniel. Daniel, ele foi levado como escravo. Mas ele foi levado como escravo para servir, se eu não me engano, Nabucodonosor. Ele foi levado, mas ele não ficou ali vivendo o pior não, porque ele serviu o rei. Então ele tinha comida, ele tinha coisas boas, mas ele falou assim: olha, eu posso ter uma vida humanamente boa, porque eu estou aqui, eu estou no palácio, o restante do povo está sofrendo, mas isso não é problema meu, eu estou vivendo a minha vida, não vou conseguir vencer esse rei mesmo, então eu vou viver o melhor de Deus. Ele não poderia fazer isso? E não é o que a maioria faria? Viver o melhor para si. Mas ele não ficou conformado, porque ele acreditava no Deus, ele tinha esperança nas coisas desse Deus. E ele falou assim: olha, quer saber, eu não vou comer comida do rei não. O povo sofre, eu sofro. O povo vive com dificuldade, eu vou viver. Eu vou ser fiel a Deus, eu não vou participar das coisas boas deste mundo. Ele abriu mão, gente, de coisas do mundo, coisas que a gente gosta, que quer, proteção, dinheiro, tudo que as coisas que o mundo pode ter. Imagina tudo isso sendo te oferecido e você dizendo: não quero, eu quero as coisas de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Eu quero ser impactado pelo Senhor, eu quero viver experiências espirituais, eu quero viver Deus. Porque para mim as coisas de Deus são mais prazerosas. Um homem que age com tamanha fé e se abdica de coisas tão grandes, assim, tão poderosas, tão desejáveis, se ele abriu mão de tudo isso, o que ele viveu? Ele foi jogado numa cova com leões e foi dormir em um travesseiro quentinho. Travesseiro era o leão que ele colocava a cabeça para dormir. O leão que era para devorar ele não devorou. Jogaram 3 numa fornalha ardente. Sedraque, Mesaque e Abednego, né? Jogaram 3 na fornalha ardente de fogo, porque não se prostraram ao rei, adoraram ele como adorassem um Deus. Mas o que aconteceu? Eles puderam ver um quarto homem e saíram de uma fornalha queimando. Para você ver o extraordinário de Deus, você precisa ter uma fé extraordinária. Se eu quero ver o melhor de Deus, eu tenho que fazer o meu melhor. Vocês compreendem? Então, quando eles tiveram essa certeza de confiança, de dizer assim: eu confio tanto que eu vou abrir mão, que eu morra, que eu sofra, que aconteça qualquer coisa, mas de Deus eu não vou abrir mão. E quando eles comprovaram, mostraram para Deus em ação que eles estavam dispostos a fazer tudo por esse Deus, Deus falou: ah, é? Eu não vou fazer menos que vocês fazem por mim não, rapaz, porque tudo que você faz por mim eu posso fazer melhor por você. É como se fosse um desafio a Deus: Senhor, olha aqui, eu estou te desafiando, olha o que eu vou fazer pelo Senhor. Aí o que Deus faz? Ah, é? Então olha o que eu vou fazer por você. E eles recebem mais do que eles fizeram para Deus. Amém? Mas uma coisa é importante falar disso, viu? É importante falar. Deus
não colocou ele, permitiu, mas Deus não exige algo de você para que ele possa te dar uma resposta. É bom, importante falar isso. O que eu quero dizer? Deus falou assim, não, eu vou colocar Daniel na cova dos leões para ver se ele me honra, tal. Não é assim que as coisas acontecem. Os fatos se sucedem. Ele foi vítima de uma trama, mas Deus é fiel para abençoar e livrar ele daquilo que aconteceu. Um homem, um fato real, um japonês, falou assim, eu acredito em Deus. E o que ele fez? Ele foi lá no zoológico e pulou na cova dos leões. Por que ele queria? Ele queria provar que Deus até hoje está exercendo a vontade dele e que ele protege, que ele cuida e que ele não permite. O que vocês acham que aconteceu com esse homem? Meu irmão, tiraram coisa todo mordido de leão lá. Foi mordido, custaram tirar de lá, sorte ele não morreu. Mas qual que é a diferença? A diferença é, Daniel não escolheu passar pela cova do leão. Porque Daniel, ele não provou a Deus. Lembra que o diabo levou Jesus e disse assim, se atira daqui que o Senhor vai mandar que os anjos te peguem. Também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus, foi o que Jesus respondeu para ele. Ou seja, aquilo que nós temos que passar, Deus vai nos abençoar, vai cuidar de nós. Mas aquilo que nós não podemos evitar, Deus vai cuidar de uma forma extraordinária. Mas se eu provocar, eu estou tentando a Deus. E tentar a Deus significa, se eu fiz por minha conta e risco, achando que Deus tem que me suprir e fazer tudo que eu quero, então eu vou pela minha própria vontade. O leão estava quietinho no zoológico. O leão não foi lá buscar o japonês, mas ele se jogou para tentar mostrar que ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Na verdade, o que ele quis? Ele quis se exaltar. Ele quis mostrar para os outros que ele era diferenciado. Ele fazia o que os outros não tinham coragem de fazer. Então, não foi um sentimento espiritual de proteção. Senhor, eu estou passando mal, eu preciso do Senhor agora. Me livra desse mal, eu não tive culpa dele. Aí Deus vem e livra, mas quando a pessoa, por soberba, se quer se sentir melhor do que os outros, mostrar para os outros, provar para os outros, fazer alguma coisa para se mostrar, está por conta própria. Está por conta própria, porque ele faz por conta própria, então ele assume a responsabilidade dos seus atos. Entende? Então, mas aquilo que a gente costuma dizer o seguinte, aquilo que cabe a mim fazer, que está nas minhas mãos fazer, Deus não vai mover uma palha a seu favor, porque você pode fazer. Cabe a você fazer. Mas aquilo que você precisa, mas não pode, aí Deus entra com o sobrenatural. Porque Deus não vai entrar com o natural cabe a nós fazer. Deus entra com o sobrenatural, além do natural. Faça a sua parte natural e Deus vai completar com a parte sobrenatural. Então, às vezes você vai fazer uma coisa, você não, quando vê, Deus pega que haja alguma coisa a mais, te ajuda, te livra, te faz ver ou vencer obstáculos que humanamente seria impossível. Como uma mulher que às vezes estava andando com seu filho e tal, e ela teve um acidente, o carro capotou e o carro ficou de cabeça para baixo, o filho preso na ferragem, a mulher pega o carro e vira o carro. Um carro de 1 tonelada, como é que uma mulher vai ter força para virar o carro? Quer dizer, ela queria só salvar o filho. Ela pediu a Deus, Senhor, me dê forças. E a gente pensa assim, Deus deu força só para Sansão. Deus dá força para quem precisa na hora que mais necessita, se você precisa, e Deus tem propósito. Uma outra coisa importante é lembrar, viu, gente? Propósito de Deus. Propósito de Deus significa, Deus vai agir em tudo, em todas as coisas. Deus tem os propósitos dele. O que significa? Se nós fôssemos viver apenas os nossos propósitos, ninguém morreria. Você ia querer ver seu filho morrer, seu pai morreu, ou alguém ao seu redor morreu, alguma pessoa que você gosta? Não, Deus livra essa pessoa. Aí Deus vai lá e livra a pessoa. O que acontece? Ela vai ficar doente, mas livra de novo. Ia viver todo mundo eternamente. Basta que alguém tivesse um grupo de gente orando por ele, ele vai estar eternamente, se Deus fosse atender. Mas se Deus atendesse o pedido de todo ser humano, o que você acha que ia acontecer com o mundo? Cada um pedindo uma coisa diferente, cada um querendo o melhor para si. Ia virar uma bagunça esse mundo, né? Não, eu vou ajudar esse aqui. Não, agora esse aqui está pedindo, eu vou ajudar esse aqui, vou ajudar esse aqui. Gente, é bom entender o seguinte, os propósitos de Deus,
não são para que nós tenhamos uma vida de luxo e de conforto, porque essas coisas às vezes são tão enganosas que nos tira até dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus é te tornar um ser humano melhor, digno de receber a glória do que há de vir. Por isso que tem aquela frase que diz assim: o melhor de Deus está por vir. Porque o que nós estamos lutando não é para ter vida fácil na terra, porque isso não é valor de Deus, isso é valor dos homens. E se Deus for ficar fazendo o que é valor dos homens, aí Deus vai querer, aí você vai querer beleza, aí você vai querer as 5 coisas. E tudo, se você tiver tudo, você acha que você vai estar mais próximo de Deus? E se Deus te desse tudo isso, será que nós estaremos mais próximos de Deus? Eu bonito, rico, chique. O que o Senhor diz com as pessoas? Cuidado com a riqueza. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque junto com a beleza, com o poder e com o dinheiro, vem tentações que você não sofreria. Isso é um fato. Imagina, por exemplo, né? A pessoa, coitada, está lá, trabalha o dia inteiro, não é bonito, não é rico, ninguém vai estar cobiçando a vida dele. Mas deixa ele ganhar dinheiro e ficar bonito e ter poder. Quantos vão querer estar ao lugar dele? Quantos vão tentar contra a vida dele? Falar assim, não, diz o seguinte: você quer conhecer seus verdadeiros amigos? Tira o seu dinheiro da sua vida. Quantas pessoas têm amizade só por interesse? Né? Não são reais. Quer estar junto com aquela pessoa rica para poder usar um pouco daquilo que ele possui. Quantas pessoas estão, às vezes, tentando estar próximo de uma pessoa poderosa para ter um benefício qualquer, subir de cargo, né? Tinha um professor meu, quando eu estudava administração, ele dizia o seguinte: quem não puxa saco, puxa carroça. Fazer. Quem não puxa saco, puxa carroça, ou seja, porque é burro. Porque tem que puxar saco. Porque quem puxa saco cresce na empresa. Isso que ele queria dizer. Mas ele não tinha valor espiritual, ele só tinha o valor o quê? O valor dele mesmo, né? As coisas dele. Mas nós acreditamos no Deus que a gente não precisa ficar puxando saco, a gente só precisa viver e Ele abençoa. Amém? Vamos orar, irmãos? Espero que tenha sido de valor aí um pouco do estudo. Meio improvisado. Chama a Marta, vai.